E aí, meu querido, Fala, Roger, beleza? Como é que tá as coisas? boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo e você? Boa noite, tudo bem? Tudo beleza. Boa noite. O pessoal tá entrando aí, Vamos algumas lá. pessoas entrando, mas vamos lá. Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, Dr. Daniel Portela, médico pediatra. Sou muito fã dele, pediatra da nossa filha, e é um cara que tem uma visão muito crítica sobre tudo na vida, e isso me fez convidá-lo na última live a participar dessa. E ele topou na hora e para mim é uma satisfação, um prazer enorme. A gente vai falar hoje de um tema que é um tema assim que afeta muita gente, né, Daniel? O excesso de diagnósticos, o excesso de exames e o excesso de remédio que a gente está acostumado a ver na medicina tradicional. Então, já deixo aqui meu boa noite, te passo a palavra aí para você se apresentar e dar suas primeiras impressões sobre esse nosso tema. Boa noite, Roger. Boa noite, pessoal. Bem, eu sou Daniel, eu sou médico pediatra. Eu tenho uma formação, além da medicina, uma formação educacional, né? Fiz uma carreira docente, mestrado, especialização em educação, o que me permitiu talvez a ter essa abertura de mente. Inclusive, trabalhei anos, dei uns 5, 6 anos mais ou menos, fazendo aula sobre este tema que a gente vai trabalhar hoje aqui. O uso criterioso de tecnologias, de recursos, essa terapêutica orientada de maneira mais criteriosa, né? É um tema espinhoso porque ele vai contra tudo o que nós temos na sociedade, né? Hoje existem alguns padrões, uns porquês a medicina se movimenta dessa forma. E a gente está aqui, talvez é por isso que eu aceitei também o convite. Isso faz parte de uma das bandeiras que eu trabalho. Nesse a gente estava conversando com um amigo que estava me convidando para um evento. Eu sempre falo com você, né? Já eu tento tentando trabalhar menos, me envolver menos. Mas minhas bandeiras eu sempre tô com elas e isso é uma das bandeiras que eu tenho pregado assim para uma medicina mais criteriosa, com menos recursos tecnológicos e mais assertiva. Legal, bacana. E acaba que a gente toma mais pedrada, né? Quando a gente pensa um pouco mais fora da caixa, a tendência é sermos confrontados. Eu tenho um pensamento bem parecido com o seu, ainda mais na minha área, né, a área de movimento, a área de exercício, Uhum. que eu recebo muita gente que vem desanimada, desiludida, muitas vezes criando crenças através de diagnósticos, através do que foi falado pelo médico. Então, é, e eu tento desmistificar isso de alguma forma com meus alunos. E eu vejo que é difícil. É difícil a gente ter um entendimento maior em relação ao paciente, né, do que ele traz do consultório médico para a vida, vamos dizer assim. Então, essa, essa coisa é o que mais me instiga e é o que eu mais abordo de forma criteriosa nos meus atendimentos, porque eu percebo que isso faz toda a diferença no evoluir ou não do aluno que está treinando comigo. Bem, a medicina ela tem um poder muito grande dentro da saúde, né? O médico, muitas pessoas criticam dentro do meio científico a posição do médico, mas a gente já conversou isso pessoalmente. A gente tem uma sociedade que ela tem um conjunto de valores, Sim. desejos, né? Eu vejo isso dentro do primeiro semestre de medicina. Então, os alunos eles já chegam com um perfil desse futuro médico. A faculdade ela só faz fortalecer, mas existe Sim. já o perfil do médico que acredita demasiadamente em remédios e a gente não está aqui para falar mal ou de uma Exato. descrença no uso de recursos, seja a solicitação de exames, exames de imagem, laboratoriais, ou seja, a prescrição medicamentosa. A gente não está Uhum. aqui para falar nisso, né? Que normalmente quando a gente levanta uma discussão mais crítica, as pessoas tendem Sim. a
criticar isso, né? Procurar você colocar você num extremo. Então a gente não Uhum. está aqui para anular esse outro Exato, lado, mas existe uma crença muito forte apenas nesses recursos. E exato. a gente tem literatura, a gente tem pesquisa, o nível de satisfação de um paciente, tem muitos artigos sobre isso. O nível de satisfação de um paciente é maior quando ele sai de uma consulta médica com uma receita, de preferência uma receita mais recheada e com remédios mais caros, e ele tem que sair também com a solicitação de exames, né? Uma consulta que não tem esse modelo não agrada. Isso tem pesquisas e pesquisas, muitas pesquisas Ou sobre seja, isso. já parte do conceito do paciente, né? É da sociedade. Então é muito fácil a gente botar só a culpa no médico. Eu estou Aham. aqui, eu posso, acho que como médico eu posso falar mal à vontade dos médicos. E me coloco numa posição porque eu estou dentro da. Mas a gente também tem que colocar no lugar que isso, o médico ele é uma pecinha dentro desse quebra-cabeça todo. Sim. E existe um desejo maior, uma razão também, né? Os interesses econômicos, financeiros, o poder da indústria farmacêutica, né? E a cultura que ela muda muito lentamente, desde o cinema, a Uhum. novela, tudo, né, gira em torno desses valores, essa construção aí social. Então, o médico é só apenas um pedacinho e que Sim. tem trabalhado também dentro dessa lógica. O que eu vejo, e assim, o meu motivo principal aqui de abordar contigo e de trazer para quem assiste a gente, para meus alunos principalmente da consultoria, é justamente tentar desmistificar e quebrar essa crença do que ele vem com, geralmente ele já vem com um diagnóstico e ele transforma isso numa limitação que vai impactar o resto da vida dele e vai impactar a vida inteira. Então vamos dar um caso concreto aqui, uma pessoa que tem hernia de disco, ela teve duas crises e travou a coluna e a partir dali ela se sente incapaz, ela se sente punida, ela recebe um diagnóstico de hérnia de disco que ela só falta andar com o broche dizendo que ela tem aquele problema. Então tem um pouco a questão dos lados, né? Entra um pouquinho o lado da autossabotagem, entra um pouco da habilidade médica. É nesse contexto que eu me vejo no meio e tento mostrar para os meus alunos que existe vida além do diagnóstico. Roger, queria trazer o conceito de slow medicine, né? Que na verdade, é um movimento, uma filosofia, um movimento internacional que já acontece em muitos países, inclusive no Brasil, tem representantes, né, que preza essa medicina dos livros, a medicina que a gente aprendia há algumas décadas atrás, medicina mais tradicional, que está nos livros de semiologia, que então organiza uma consulta através de uma conversa, uma boa conversa com perguntas, ouvindo o paciente, examina esse paciente, né? Então a gente apresenta ao paciente os dados e decide com ele a melhor terapia, né? Essas Uhum. terapêuticas, essas informações são baseadas em evidência científica, nas melhores evidências científicas, né? E nem sempre, aliás, muitas vezes não é necessário o uso da propedêutica armada, chamada propedêutica armada, que são os exames complementares. Os diagnósticos, eles, em 60, 70% dos casos, eles são fechados apenas com a conversa no paciente e o tocar no paciente, examinar o paciente. Tá? Isso é uma coisa Uhum. que, né, é bem peculiar. Eu falo 70% dos casos é o que está lá no livro de semiologia. E, então, muitas vezes esse exame não é necessário. E esse exame, aí vem agora o outro pilar da Slow Medicine, né? Que é minimizar os prejuízos. É o conceito que a gente chama de prevenção quaternária. É não Uhum. provocar dano. Aliás, é o que lá, quase 500 anos antes de Cristo, lá, o Hipócrates falava, né? Primo nocere. Primeiro, você não causar dano ao paciente, né? Sim. E o que essa filosofia de medicina atual, nesse movimento atual, principalmente na medicina brasileira, né? A medicina brasileira
copia muito o que não presta de outros países. Tem, né, um movimento europeu muito forte de slow medicine, tem uma visão mais crítica, tem uma organização do sistema de saúde, mas enfim, a gente acaba copiando esse modelo e o que, que a gente está caindo em países que usam esse modelo, onde, por exemplo, tenho que falar, né, os Estados Unidos, que a quarta causa de morte nos Estados Unidos são as iatrogenias, as lesões, os prejuízos causados pelo excesso. Então, o excesso. Então, Uhum. uma tomografia em criança, por exemplo, você às vezes precisa colocar essa criança dentro de um tomógrafo e sedar, né? Fazer uma sedação. Sim. Quer dizer, eu vou submeter essa criança a um procedimento, a uma cirurgia. Será que essa cirurgia tem realmente necessidade? Né? E existem danos menores, como o desconforto, uma furada, tal. Então, e é claro, se eu interno no hospital, qual é o prejuízo do hospital? Uma infecção associada, né, à assistência hospitalar. Então, hoje, isso é a quarta causa de morte nos Estados Unidos. Então, é Imagina. muito grande. É por isso que existem movimentos como a Slow Medicine, a Choose Wisely, que é um resgate dessa medicina mais criteriosa, com uma evidência muito clara de que, opa, o excesso causa dano. O excesso traz Sim. dano. Como você diz, às vezes, esse diagnóstico que vem num papel, ele acaba tendo um peso muito grande para o Isso. paciente. Ele se abraça naquilo e, é claro, com toda essa cultura forte de acreditar, né, nesse modo de pensar, como a gente está discutindo, ele Uhum. acaba meio desistindo, né? E tem aí todo um mecanismo também complexo, porque você está falando de dor. Dor tem uma Uhum. relação psicossocial muito grande, tem uma relação, né, emocional muito grande, fatores Sim. emocionais, psicossociais muito grandes. E você pega então um sintoma complexo como dor e simplesmente rotula ele a um nome, como tem acontecido em crianças hoje, né? A criança, se é danada, ela tem um código Uhum. lá de duas, três letras. Então as crianças hoje passaram a ser rotuladas com duas, Sim. três letras ou um CID, um Código Internacional de Doenças, e assim tem Uhum. sido a nossa filosofia de medicina, né? Rotular as pessoas com diagnósticos, com Sim. CIDs, e a partir disso o que normalmente a gente vê é a terapia medicamentosa e mais exames, os mais e mais. Esse excesso sempre vai gerar mais excesso. Uhum. É. É o que eu vejo na minha prática aí, mais de 20 anos atendendo esse tipo de público, que eu acabei me especializando em trabalhar com dor, é exatamente isso aí. Cria-se um rótulo, né? A medicina enxerga um pouco diferente da fisioterapia, e aí a minha tendência é acompanhar o princípio da fisioterapia, por exemplo, um quadro de hérnia de disco. Geralmente a hérnia de disco ela não é a causa, ela é consequência. Mas quando vem o diagnóstico, vem como causa. Ah, você sente dor porque você tem uma hérnia de disco. Ou então você tem um problema de coluna, você tem uma hérnia de disco e a dor está vindo daí, vamos tentar trabalhar essa hérnia. Mas o que eu vejo na prática, e baseado em muito estudo, eu sou igual a você, eu gosto de buscar as referências científicas, é que a hérnia de disco ela se deu ou por uma disfunção ou por uma outra lesão, ou como você falou, a parte psicossocial eu vejo muito presente no dia a dia. Então a pessoa tem um trauma, tem uma, enfim, qualquer problema relacional, ela transforma isso num problema físico e o corpo vai estourar em algum lugar, né? E aí a gente vê essa inversão de contextualização, o que traz essa rotulação que você falou, de tentar restringir num único título um problema que ele é muito mais amplo e muito mais difícil de ser abordado do que simplesmente o sedentarismo ou remédio, enfim, entrar num ciclo vicioso aí negativo. Bem, você trouxe aí, Roger, uma coisa que é bem interessante, né? Por isso, uma das razões de isso existir é porque é muito mais fácil. É muito mais fácil ser um CID, é muito mais fácil colocar a responsabilidade num papel, numa imagem, Uhum. e transferir também a minha responsabilidade para uma pílula. É muito mais fácil, Uhum. né? Convenhamos.
E você está falando de dor, mas eu falo de crianças e Sim. as decisões e as nossas estratégias são complexas de vida. Ter uma Uhum. boa qualidade de vida, ter saúde, é uma coisa que exige muita responsabilidade. Primeira coisa, responsabilidade. Então, Exato. a gente está partindo para condutas sempre mais agressivas, né, querendo fazer uma cirurgia, quando a gente, eu vejo isso, eu sou praticante de esporte, amo, Uhum. né, eu faço esporte, é, eu adoro jiu-jitsu, e eu vejo isso, às vezes, alguns colegas deixando de treinar, porque Sim. tem uma lesão, mas aí não vai para a porcaria da musculação, da fisioterapia, aí fica tá achando que isso vai melhorar como, amigo? Passou a dor, você tem que fortalecer esse músculo, você tem que Exato. fortalecer esse tendão, porque senão você vai ter outra lesão, ou essa própria lesão ela não melhora. Você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que arrumar tempo para fazer, você vai ter que se alimentar melhor, você vai ter que dormir melhor, você vai ter que usar menos tela, você vai ter que cuidar da sua vida, da sua saúde como um todo. Então é claro que isso é muito complexo. O que, é que eu prefiro? Eu vou fazer uma cirurgia. Né? Sim. E eu não estou discutindo aqui o ponto de vista técnico da indicação da cirurgia. Aham. A Sim, gente sim, acabou de falar claro. sobre o over, né? O Exato. excesso, que a gente sabe que esses procedimentos, esses diagnósticos, eles têm sido excessivos. Esse é o nosso tema Uhum. de É. aula, citando aqui dados dos Estados Unidos, né, que é um dos maiores sistemas aí de saúde, não pública, né, mas de população, né, de uso de recursos, e que a gente tem um grande impacto negativo na saúde das pessoas pelo excesso de medicamentos, de exames e esse diagnóstico excessivo. É. Você abordou um negócio bem interessante aí. É o que eu vejo na minha prática. Geralmente, como eu tenho essa filosofia também, esse princípio de trabalhar a partir dessa responsabilidade, a partir de você assumir a sua responsabilidade com o seu corpo, com a sua, vamos chamar, a sua doença, né, que também é questionável. As pessoas me procuram já depois que elas passaram por várias experiências negativas e não obtiveram resultado. Então, foi para fisioterapia, largou na metade. Começou a tomar remédio, não terminou. Foi, sei lá, fez uma cirurgia, não resolveu. Tem um trauma, não tratou. Então, enfim, tentou de várias formas, não deu a atenção que deveria. E aí, no final, eu acredito que precisa ter estágios aí, a pessoa vai aumentando o grau Aprender, né? Eu gosto desses de pacientes, consciência. porque as objeções dele já foram quebradas por ele mesmo. Né? Isso. E aí a gente consegue fazer um trabalho realmente que faz a diferença, né? A pessoa firma um compromisso, não é comigo, é com ela mesma. Eu sou só um facilitador e um orientador do que ela tem que fazer. E precisa desse olhar técnico, né? Precisa de uma orientação específica, né? Mas quem está no controle é a pessoa, né? A construção Isso. de saúde. A gente hoje tem toda essa filosofia que a gente falou, está em todos os lados. Né? As pessoas elas querem saúde, mas elas querem comprar saúde. Não se compra saúde, a Sim, saúde se constrói. e É claro constrói. que o recurso financeiro ele te ajuda, ele Facilita. te dá acesso, né? Dá Facilita. certo. Mas um indivíduo lá na zona rural pode ter mais saúde que você, num grande centro e com mais recurso financeiro que ele. Sim. Então, porque se ele tiver uma boa, principalmente educação, né? Essa consciência, essa informação sobre como cuidar da sua saúde, né? Ainda, mesmo em 2025, educação ainda é a principal fonte de saúde. É mais barata, inclusive, é mais Uhum. efetiva. Só que isso tem que partir de uma filosofia de responsabilidade, né? De eu A, a, sou responsável. a Slow Medicine trabalha essa conscientização, essa educação? Então, não é, acho que não é um pilar, né? Um pilar é a consulta dialogada, né? Essa relação com o paciente, explanar os dados e fazer uma decisão compartilhada, né? Uhum. Sempre pautado nas melhores evidências e com a preocupação de essa recursos, né? Cuidado, uso criterioso de recursos. Né? Isso é mais ou menos, seria mais ou menos o resumo da Slow Medicine. Né? Sim.
que de uma certa forma, assim, né? Quando você transfere até para o paciente a decisão dele, você está colocando ele no centro. E é isso que as pesquisas mostram, que você tem mais sucesso terapêutico quando você coloca esse paciente no centro da conversa. Ele participa das decisões, ele escolhe as alternativas, né? Você apresenta, isso aqui tem essa possibilidade, é A, B e C. Essa aqui tem essas vantagens, desvantagens, essa aqui tem essas vantagens, desvantagens. Qual que você deseja? Né? Sim. E, normalmente, o paciente escolhe a melhor. Quase sempre. O paciente escolhe a melhor, porque é muito óbvio, né? E Aham. quando ele faz essa escolha, acaba tendo mais sucesso, porque ele adere ao tratamento melhor, ele participa, ele está participando ativamente, ele se sente mais motivado e confiante naquilo. Acho que é bem interessante isso também. Né? Bacana. É, Você, como médico, como que você enxerga essa questão da rotulação, né, que a gente falou aí há uns minutinhos atrás, de você se limitar a simplesmente entregar um resultado de exame, a passar uma receita, e esse cara saiu do consultório, a partir dali, aquilo ali vai impactar na vida dele. Você, como médico, como você enxerga isso? Tanto do ponto de vista do médico, ou seja, a sua posição. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque eu quero entrar numa outra vertente, que é a posição do paciente, né? Como que o paciente pode encarar e enfrentar uma situação como essa. Bem, eu acho que já é um resumo de tudo que a gente falou, né, Roger? É um status quo, né? É um modo de agir, é como dar tela para a criança. Hoje não existe infância sem tela. E tela virou a Uhum. rede de apoio. Então as pessoas estão dentro de umas caixinhas e elas pensam assim, é assim que o modo funciona, inclusive o próprio médico. Também tem uma máquina que gira ali e Sim. é assim. Né? A gente tem que funcionar dessa forma, porque é assim que o mundo está funcionando. Uhum. E sair disso é muito difícil. Sair disso é muito difícil, tanto você buscar profissionais que não trabalhem dessa forma, quanto você assumir algo diferente. Por isso que você está falando daqueles pacientes. Eu gosto desses pacientes, por exemplo, no consultório, quando dá errado um monte de coisa, porque as objeções já foram quebradas. Ele já viu que não dá Uhum. certo isso, ele já viu que não dá certo aquilo. Você diz, ó, eu conheço um caminho que dá certo. Eu posso te apresentar esse caminho. Agora sim, vai ser assim, assado, vai te dar um pouco de trabalho, vai ser assim, aí é mais fácil esse paciente aderir isso, né? E acho que passa muito pela responsabilidade, né? Há o processo de autossabotagem muito grande, a transferência de responsabilidade, né? É. Então, a criança hoje tem atraso de desenvolvimento e a gente não acredita que a tela está fazendo aquilo. Aí eu quero ir no melhor terapeuta do mundo, achando que o terapeuta, ou seja, eu transfiro a minha responsabilidade para outra pessoa. A fonoaudióloga vai ensinar meu filho a falar. Né? Sim. E mesmo que ele passe 3 horas na frente do celular, da televisão por dia, ele está indo uma boa fonoaudióloga, entendeu? Estou fazendo a minha parte e é assim que as pessoas têm pensado. Né? Sim. Essa é a ideia maior que prevalece na nossa sociedade. Então, eu acho que é mais ou menos isso que acontece. É verdade. É verdade. É a história do menos é mais, né? É você ter mais resultado com menos demanda, com menos protocolos. Mas o menos é mais também não é muito aceito, né? Porque a gente intuitivamente, todo mundo acha que ter mais é melhor. Quanto Sim. mais exames, melhor. Eu quero check-up, né? Então a gente está falando de uma quebra de paradigma. É muito difícil e Legal. passa pela criticidade das pessoas. Quanto mais educação as pessoas têm, né? Então, mais elas são capazes de compreender isso. Né? Quanto mais cultura, mais escolaridade, ela tem mais capacidade de entender isso que a gente está falando. Até porque às vezes ela já experimentou também outras coisas e viu que não é bem por aí, né? Uhum. É. O que eu tento trazer para os meus alunos é que nem todo diagnóstico é um problema, né? Às vezes o caminho é outro. O caminho, às vezes, é trabalhar a parte emocional, às vezes o caminho é você Assumir a diminuir responsabilidade. diminuir uma compensação física que eventualmente venha a ter, melhorar a postura de trabalho, enfim. E aí é isso, é trazer a responsabilidade e trazer o paciente, né, para o centro do problema.
É. E o exame é apenas uma parte da consulta médica, né? É abrir o olho, né? Abrir, assim, abrir os olhos para você ver sua saúde. Sua saúde é como eu digo na pediatria, não pode, a gente não pode hoje estar rotulando as crianças em códigos, né? Todas as crianças teriam um código, teriam um CID, né? Sim, 3 letrinhas e... Não, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa que está errada. Então, as pessoas precisam começar a perceber que existe algo que não está certo, né? Então, tá, eu não preciso seguir essa manada. Eu posso buscar outras pessoas. Eu posso, então. A gente já falou, né, já te indiquei até paciente, mas às vezes eu não sei se vai, porque é comum é isso. também, eu falo para mim, né, de vocês, pacientes para mim, não é qualquer paciente que está acessível àquela proposta. As Exato. pessoas também não vão estar acessíveis. Você pode apresentar para ela um caminho maravilhoso, mas é um pouco de cristianismo, né? O próprio Jesus. Ele não pode Uhum. curar ninguém que não quer ser curado, É, né? Então, ele não quer fazer por onde, então você não tem como ajudar uma pessoa que não quer se ajudar. sim. Então, essa filosofia de responsabilização acho que é muito forte na nossa sociedade, né? Isso começa lá atrás, nas escolas e tal. É. Acho que a gente tem que trabalhar isso melhor. E acaba também que o que eu vejo hoje, principalmente com rede social, com tela, as pessoas estão cada vez mais isoladas, elas veem só o que lhe agrada, Uhum. né? É, a gente tem menos convívio social, então assim, a gente compartilha menos a questão. Eu falo muito dos. A gente está perdendo valores, né? Está perdendo crenças que eram coletivas e que levava, que eu acredito que impulsionava a sociedade para frente. E as pessoas estão cada vez mais isoladas, né? A gente vive Principalmente depois da pandemia. pandemia. A pandemia foi só um catalisador, né? Ela veio para acelerar esse Acelerar. processo de digitalização. E aí agora a gente pode até ir caminhando na live para finalizar a gente falar da saúde mental, né? Porque é o que nós Isso. temos hoje. O maior problema de saúde pública do mundo é a saúde mental, né? E em todas as faixas etárias, até a criança que antes não se falava de depressão, né? Uhum. Então, o suicídio tem números alarmantes, assim, crescendo. Então, algo está acontecendo, porque a população do mundo, e não foi o vírus, o coronavírus lá, Sim. não foi um meteoro e nenhuma tendência, sei lá o quê. Tem um modo de vida, né, quase sempre, isso lá, o Jon Snow, lá, né, 2 séculos atrás, o cara já descobriu que a gente adoece conforme a gente vive. Então, o nosso processo de saúde e doença se dá pelo modo como a gente vive. Uhum. E hoje nós estamos vivendo num modo, né, que tem nos adoecido drasticamente a mente, a Tem saúde nos mental. afastado do que é natural, né? Vamos chamar assim, do que seria o desenvolvimento natural do ser humano. Tudo. Eu acho que toda vez que a tecnologia, né, algo entra demais na natureza, nas relações, no funcionamento da natureza, ou seja, do Uhum. corpo, né, se tornou muito artificial, vai ter muita consequência, né, porque isso aqui tem uma força maior, né, Exato. seja que acredite em Deus ou não, queira como você quiser, mas existe uma força de bilhões de anos de funcionamento, é um equilíbrio natural. O nosso corpo é isso, Uhum. é um aglomerado de energias que funciona ali muito bem há milhões de anos. E se você intervir naquilo ali, você está mexendo em uma harmonia, né? É. Então, se você deixa pessoas na frente de um aparelho, né, horas por dia, crianças, se elas deixam de ter convívio, se elas deixam de praticar atividade física, se elas não mais se movimentam, né, cada vez estão mais restritas, e isso leva a alterações psíquicas, dependência, ao desejo excessivo por, né, uma alimentação não saudável. A gente está adoecendo pelo modo de vida É. que nós estamos vivendo. E a frustração que gera, né? Porque rede social todo mundo é feliz, todo mundo tem sucesso, todo mundo é rico. E se vende também, né? É isso que você estava falando ali. Aí mexe com a A gente parte tem da sempre saúde uma mental. proposta. Quase sempre essa proposta não é educacional. Essa proposta não é informação por informação.
Às vezes tem que ter um produto, tem que ter uma solução mágica. E sempre Sim. mágica, né? Tudo que for mágico, tudo que for muito rápido, cuidado, porque pouca coisa tem resposta rápida, assim. E é o que mais vende, né? Mas é o que mais vende, né? Então tem sempre alguém vendendo algo muito fácil. Né? Sim. Quanto mais fácil for, cuidado, duvide, porque essa solução mágica, eu acho que não está muito aí, não. Fale um pouquinho mais da associação da saúde mental. Eu estava vendo esses dias uma matéria falando que a idade das pessoas que tomam remédios antidepressivos, ansiolíticos, está cada vez menor, mais baixo. Uhum. Crianças de 15, adolescentes aí de 16 a 18 já estão assim, um número altíssimo, coisa que a gente não tinha há 10, 15 anos atrás. Mas o que eu acabei de citar ali das doenças mentais, né? A gente está tendo, assim, nunca vi caso de depressão na minha formação médica. Na residência, especialização, nunca, eu não me lembro. Eu me lembro que tinha um ambulatório de saúde mental, mas assim, eram casos. Sinceramente, eu não me lembro de ver depressão na infância, né? Assim como obesidade na infância era algo também muito menor. A gente está passando por uma mudança de modelo social e a gente está adoecendo de diferentes formas. Uma delas é a doença mental. A doença mental tem chegado para todo mundo. A consequência dela, né, a forma da gente fugir da doença mental, ou a gente pensa da forma como a gente falou, mais complexa, né? Pensar a sua saúde como um todo e mexer em vários elementos, construir a sua saúde, ou você tenta fugir para recursos imediatos, né? A medicação ela é valiosa, ela pode ser um auxílio muito bom, né? Ela pode ajudar muita gente, mas sua vida não pode ser só isso, né? Cuidado com então esse uso de medicamentos tem sido cada vez mais precoce, né? A infância está medicalizada. Hoje você chegar na sala de aula e encontrar crianças que usam medicamentos psicotrópicos, né? De efeito psíquico, Uhum. tarja preta, famoso tarja preta, é extremamente frequente, né? Vai ter sempre uma criança ali na sala de aula, 20, 30 crianças, tem pelo menos duas, três, quatro que usam esses medicamentos. Então, o que antigamente era muito raro acontecer. Então, tem algo acontecendo com a saúde das pessoas. É. Pois é. Eu sei que você é um cara muito cotado, você tem compromisso daqui a pouco, seus horários aí estão Oh, apertados. Fico muito feliz de você ter cedido aí esse tempinho para falar com a gente. Acho que é de extrema importância a gente passar esse tipo de mensagem para quem nos assiste. E queria que você deixasse aí suas considerações, queria que você também deixasse uma mensagem para o tipo de público que eu atendo, que é o pessoal que tem dor crônica, o pessoal que geralmente tem algum tipo de limitação física, e para a gente poder encerrar a nossa live aí com chave de ouro. pô, Roger, obrigado pelo convite, cara. Assim, como eu falei, tem coisas que eu posso estar ocupado o que for, mas eu dou um jeito, porque isso é importante falar sobre temas como esse, né? E acho que o que eu falaria para o seu público é que a frase que eu citei algumas vezes aqui, vamos construir sua saúde, né? Se permita ser mais saudável, né? Olhe sua saúde como um todo, envolve até fatores espirituais, você tem que cuidar da sua espiritualidade. Aliás, é um tema que vem aumentando, né? Os estudos, os trabalhos na medicina, a espiritualidade, né? Quanto isso te afeta, Impacto. né? Impacta a sua alimentação, o quanto você dorme, a redução dos fatores de estresse, né? Inclusive o tempo de eletrônicos. Experimente ficar alguns dias, horas que seja na semana, sem o celular, né? Faça a sua atividade física. E a gente não é criança. Eu não gosto de musculação, mas tem que fazer. Paciência, né? Vamos fazer. Eu não vou para academia com um sorriso. Eu não gosto. Mas eu não sou criança, tem que fazer, porque eu quero envelhecer com qualidade. E se você quer envelhecer com qualidade, não espere primeiro envelhecer. Antes, você já, mas eu estou com 50, 60, tá na hora.
Está na hora, porque a nossa expectativa está aumentando cada vez mais. Você tem ainda 20, 30 anos pela frente. Se você está Sim, com 50, 60, você tem uns 30 anos ainda de vida. Então, para chegar lá melhor, você vai ter que construir sua saúde, né? Colocar esses tijolinhos um a um e diga para você mesmo, isso só depende de mim. Ah, mas que eu não sei o quê, que tem uma genética. Não faça isso, amigo. Não bota a responsabilidade por outro. Pega aqui as rédeas da sua vida e chame para você mesmo. Construa, porque isso é perfeito. isso que faz uma boa saúde. Tá? Então, a saúde, ela é como todo o conceito lá do OMS, não é uma construção biopsicossocial, esses Uhum. conceitos que cada vez mudam e foi mudado inclusive recentemente, eu nem sei mais o mais atual, Que mas é uma antes saúde construção, era ausência de doença, ausência né? de doença. Não, não, isso já ficou há muito tempo, isso aí até o OMS sabe. Tem uma construção. Então pega as rédeas da sua vida, não vai colocar um motivo das suas angústias, uma dor, né? Coloque-se como protagonista da própria vida e diz: eu quero ter uma vida melhor, né? Perfeito. E procure meios para isso, inclusive os psicológicos também. Sim, Mergulhe no autoconhecimento. O autoconhecimento é crucial para que a gente tenha mais saúde, né? E o tradicional também, né? Procure um profissional de saúde que tenha uma visão com que você se aproxima, com o que você sim. deseja. E se você quiser trabalhar só com terapia hormonal, acreditando que você vai ficar, me perdoe, Michael Jackson é o eternamente jovem no Peter Pan, né? A Terra do Nunca, Neverland, morando na tudo bem, Tailândia. Você quer viver nesse mundo, tá tudo certo. Viva. Cada um faz o que quiser. Uhum. Mas você pode ser mais realista e assumir a sua vida de maneira mais responsável. Acho que é Legal. isso. Bacana. Eu digo sempre para meus alunos, é pegar a atividade física, assim como outros critérios da vida, e colocar na mesma prateleira do escovar o dente, né? Você acorda de manhã, você, de mau humor, sem mau humor, com dor, sem dor, você vai escovar os dentes. Pô, É eu como gosto você de falar do falou aí trabalho. de. Do trabalho a galera vai, né? Você tem que trabalhar. Pô, você tem que trabalhar para você viver. E por que você não tem que fazer sua atividade física? Né? Depois que eu passei a ter horário para fazer atividade física, eu resolvi esse problema. Bacana. Não, tem que ter um horário, tem que ter, né? Sim. Dentro do seu Tem que estar cronograma na tem que estar. agenda, né? Tem que estar na Está na agenda. agenda. E a agenda de se cuidar é importantíssimo. Bacana, bacana. É isso aí. Valeu. Agradecer a todo mundo que passou pela live, que assistiu. A gente não vai ter tempo de responder algumas perguntas, mas quem tiver interesse que Daniel responda algumas perguntas, pode mandar para mim no direct, que eu envio para ele e me Olha só. comprometo aqui a mandar a resposta assim que possível. Pronto. Tá bom? Tamo aí. Obrigadão, Daniel. Um Roger, um abração. abraço, até a próxima. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigado.